Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fatoração. Fatorar é o mesmo que decompor o número em fatores. Aí eu trouxe um exemplo, o número 36. Nós podemos decompor o número 36 de várias maneiras diferentes. Aí eu coloquei alguns exemplos. 36 pode ser decomposto em 6 vezes 6, ou em 2 vezes 18, ou em 6 vezes 3 vezes 2, ou em 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 9, ou em 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ou em 4 vezes 9, por exemplo, que não está aqui. Tem várias formas de decompor o número 36 e qualquer número composto pode ser decomposto de várias maneiras diferentes. Decomposição em fatores primos. Primeiro eu quero lembrar o que é um número primo, tá bom? Lembre-se, um número é considerado número primo quando é um número natural. Os números naturais, lembrando, são aqueles que servem para contar. Então, quando ele é um número natural maior do que 1, que só pode ser dividido por ele mesmo ou pelo número 1, tá bom? Então, ele é considerado primo se ele só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1, beleza? Podemos fatorar um número de maneira que todos os seus fatores sejam números primos, tá bom? É possível e nós vimos dentro daquela decomposição do número 36, uma delas nós vimos que todos os seus números eram primos, essa última aqui. 2 é primo e 3 é primo, tá bom? Alguns exemplos. 35, ele pode ser decomposto em 5 vezes 7, que são dois fatores primos. 18, nós podemos decompor em 2 vezes 9, mas 9 não é um número primo. Então, 9 também pode ser decomposto em 3 vezes 3. Então, o número 18 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 3, que é uma decomposição por fatores primos. 105 é 3 vezes 35. Só que 35 não é primo, como nós já vimos aqui. 35 é um número composto. O número composto é aquele que não é primo, tá bom? Então, o número 35 ele pode ser decomposto em 5 vezes 7. E 3 vezes 5 vezes 7 é uma decomposição em fatores primos, beleza? Todos os números naturais maiores do que 1 e não primos, ou seja, números compostos, existem processos para decompô-los em fatores primos, ou seja, se eu pegar qualquer número que não é primo, que é composto, eu posso decompor esse número utilizando esse método de decomposição por fatores primos. Aí eu peguei o número 24. Como que a gente faz? Vou ensinar o passo a passo. Inicialmente, a gente coloca o número e faz essa linha. Depois, a gente começa a tentar dividir esse número pelo menor número primo possível. O menor número primo que existe é o número 2. Se esse número for um número par, de cara a gente já sabe que dá para dividir por 2. Se ele for um número ímpar, aí a gente vai tentar dividir por 3, por 5, por 7, enfim. A gente vai tentando dividir esse número. Se você lembrar dos critérios de divisibilidade, fica até mais fácil. E você vai usar como divisor apenas o número primo, tá bom? Você vai tentar dividir apenas por números primos. Se for por número composto, não vai ser divisão em primos, beleza? Então, aqui eu vou dividir por 2. 24 dividido por 2, essa não tá boa. 24 dividido por 2 é 12. Aí, esse número que está aqui, eu vou testar novamente o número 2. Se ele for par, eu já sei que vai dar para dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Aí, eu boto aqui embaixo a resposta. Aí, novamente, eu vou tentar dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Eu sei que dá para dividir por 2 porque são números pares, tá? Se não forem, eu já tento outros. 3 é um número ímpar. O menor divisor do número 3 é o próprio número 3. 3 dividido por 3 dá 1. E você só encerra a conta quando você chega no 1. Então, o número 24, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que são esses números aqui. Se você fizer essa multiplicação, você vai ter o número 24 como resposta. E dessa forma, nós estamos decompondo o número 24 em
fatores primos, tá bom? Então, vamos treinar. O número 18, eu sei que ele é um número composto, porque ele é resultado do produto de outros números. Então, eu vou tentar decompor. Como ele é par, eu já vou tentar decompor primeiro por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 é um número ímpar, então eu sei que não dá para dividir por 2. Eu vou tentar por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3, eu sei que só dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 18 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. E essa é a sua decomposição por fatores primos. 42. 42 também é par, então eu vou tentar por 2. Aí vai dar 21. 21 não é par, é ímpar, então eu vou tentar por 3. Pessoal, antes de você colocar o número aqui, você já tenta na sua cabeça fazer a conta ou utilizar os critérios de divisibilidade para você não ter que escrever isso aqui tudo de novo nem rabiscar, tá bom? Eu sei que 21 dá para dividir por 3, porque a soma dos seus algarismos dá 3. E esse é o critério de divisibilidade de um número por 3, tá bom? 21 dividido por 3 dá 7. 7 só dá para dividir por ele mesmo, então eu vou tentar por ele mesmo, 7. 7 por 7 dá 1. Isso quer dizer que 42 é igual a 2 vezes 3 vezes 7. E essa é a decomposição do número 42 em fatores primos. Agora, para que a gente faz essa decomposição? Na verdade, existem várias outras matérias em que vocês vão estudar fatoração dessa forma, decompondo por fatores primos. Mas como nós acabamos de aprender o cálculo da raiz quadrada, eu vou utilizar essa matéria para ajudar vocês a calcular a raiz quadrada de um número, tá bom? Por que isso? Tem vezes que eu te dou a raiz quadrada de um número e você já sabe de cabeça qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai te dar aquele resultado. Já tem casos que isso não é possível, tá bom? Então, vamos lá. Cálculo da raiz quadrada de um número pela decomposição em fatores primos. Usando a decomposição em fatores primos, vamos decompor o número 81 e calcular a raiz quadrada desse número. Beleza, eu coloquei 81, que vocês já sabem, é a raiz quadrada só para vocês conferirem, beleza? Então, 81. 81 é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Eu vou tentar por 3, porque 8 mais 1 é 9, 9 é múltiplo de 3. Então, pelo critério de divisibilidade, eu sei que dá para dividir por 3. Beleza? Se você não lembra dos critérios de divisibilidade, é sempre bom lembrar, né? Ajuda muito. Mas também você pode testar. 81 dividido por 3 dá 27. 27 também dá para dividir por 3. Ele não é um número par, então não dá por 2. Eu sei que dá por 3 pelo critério de divisibilidade. Então, eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 também dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 também dá para dividir por 3 e a resposta é 1. Como que a gente pode calcular a raiz quadrada de 81 utilizando fatoração? Ora, tá vendo aqui, ó? Eu sei que 81 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 3 dá 9. Então, 81 é 9 ao quadrado. Um número elevado ao quadrado, cujo resultado dá aquele que está dentro da raiz, é o 9, porque 9 ao quadrado dá 81, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Ó, 144. Peguei um exemplo de um número grande que talvez você não saiba a raiz quadrada de cabeça. 144 por 2. 144 dividido por 2 dá 72. 72 é par, então dá para continuar dividindo por 2. 72 dividido por 2 dá 36, e novamente um número par. Esse número dá para dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18, que também é par, então eu vou dividir por 2, que
dá 9. 9 é ímpar, não dá para dividir por 2, mas eu sei que dá por 3. Dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá como resultado 1. Como que eu vou fazer para calcular a raiz quadrada? Olha, eu faço assim, ó, eu junto de 2 em 2. Vocês vão ver por quê, é um macete. Aqui é 2 ao quadrado, aqui é 2 ao quadrado, aqui é 3 ao quadrado, certo? Se liga. 144 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Um número que é elevado ao quadrado vai me dar uma raiz, vai me dar o que está dentro da raiz como resposta. Eu sei que se eu tirar esse quadrado aqui, se eu multiplicar esse número 2 por 3, ele vai me dar a resposta. Ó, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Eu só tirei o quadrado. Quer dizer o quê? Que se eu não tivesse tirado ao quadrado, aqui ia dar 12 ao quadrado. Então, 12 ao quadrado é igual a 144. Como eu tirei esse quadrado, eu sei que a raiz de 144 é 12. É assim que eu faço, tá bom? Agora, nem sempre isso aqui vai te dar a resposta da raiz quadrada exata. Por quê? Como eu expliquei para vocês, nós podemos dizer que uma raiz quadrada ela é um quadrado perfeito quando ela é resultado de um número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele número que está dentro da raiz. Só que nem sempre existe a possibilidade de você multiplicar um número inteiro por ele mesmo e achar aquele número que está dentro da raiz. Pode ser que você coloque dentro da raiz um número que não seja considerado um número quadrado perfeito, ou seja, que não seja resultado da multiplicação de um número inteiro por um outro número inteiro. Trouxe um exemplo aqui para você ver como é que vai ficar isso. 360 dá para dividir por 2, dá 180, que dá para dividir por 2, que dá 90, que dá para dividir por 2, que dá 45. 45 é um número ímpar, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Dá para dividir por 3, dá 15, que dá para dividir por 3, que dá 5, que dá para dividir por 5, que dá 1. Então, vamos escrever 360 em fatores primos. Aqui, ó, aqui é 2 ao quadrado, mas sobrou um 2 aqui, não tem nada que eu junte ele. E aqui é 3 ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que 360 é igual a 2 ao quadrado vezes 2, ó, porque esse 2 aqui, coitado, tá sobrando, então tem que colocar, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, que também está sem o quadrado. Ora, esses dois números aqui, 2 vezes 5, eles não estão ao quadrado. Isso quer dizer que 360 não é um número quadrado perfeito, tá bom? Você pode perceber que nem todos os fatores desse número foram agrupados. Então, a gente pode afirmar que 360 não é um número quadrado perfeito. Ou seja, a raiz quadrada de 360 não é um número natural. Mas como que a gente encontra esse número? A gente pode fazer assim, ó. O que estava elevado ao quadrado eu vou cortar e vai ficar fora da minha raiz, porque eu consigo tirar a raiz dele. Então, aqui, ó, eu tiro esse ao quadrado para descobrir qual é o número, sobrou o 2 e o 3, ficou 6. E o que estava dentro da raiz, o que está sem o quadrado, vai continuar dentro da raiz. 2 vezes 5, que dá 10. Então, vai ficar 6 raiz de 10. Esse é um caso que, nesse momento, eu estou preparando essa aula para os meus alunos do 6º ano, você não vai ver. Se, por acaso, você tentar fatorar o número e não encontrar todos os fatores ao quadrado, você vai parar a sua conta e vai dizer que a raiz quadrada daquele número que você está procurando não é um número natural. Eu só estou colocando isso aqui para você saber que é possível você calcular, mas você não vai achar um quadrado perfeito, tá bom? Não é para você se preocupar com isso aqui, não. Só para você perceber que nem sempre vai rolar de achar. E quando não rolar, é porque esse número não tem mesmo um número que, multiplicado por ele mesmo, vai te dar o resultado que você procura. No caso, não no conjunto dos números naturais, que é o conjunto que nós estamos estudando agora, tá bom, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Eu pretendo preparar uma outra aula só de exercício, para a gente treinar mais. Mas se ficou qualquer dúvida, você pode me chamar. Beijinho, tchau, tchau.